Marcos capítulo 1, versículo do 42, versículo 40 ao 42, que diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Repitam todos comigo: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Amém. E disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã para te adorar, porque sabemos que tudo vem de ti, tudo é para ti. Por isso, Senhor, fala conosco de forma sobrenatural. Nós abrimos nossos corações nessa manhã para que seja terra fértil. Desde já eu repreendo toda ação do inimigo, que todos os corações estejam cativos a Jesus Cristo nessa manhã. Tudo aquilo que venha nos roubar, Senhor, eu repreendo e rejeito agora em nome de Jesus, na vida do teu povo, que eles possam viver, Senhor, algo sobrenatural, de forma sobrenatural, que o Senhor possa tocá-los, Senhor Deus, em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos e aplaudimos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aqui fala da história de um leproso. O leproso era uma pessoa rejeitada e que vivia isolada do convívio social. Quando a pessoa era diagnosticada com lepra, ela era afastada do convívio das pessoas. Ela era afastada totalmente. E ali ela vivia isolada. E ela só tinha contato com as pessoas que tinham o mesmo problema, passavam pela mesma situação. Imagina uma pessoa que tinha o convívio da sua família, dos seus familiares, e que ali ela recebia o afeto, o carinho, o amor, e de repente, por ter uma lepra, ela era afastada totalmente. Ela era deixada de lado. Aquela pessoa, ela tinha uma sentença, e era uma sentença de morte. Ao olhar natural, aos olhos naturais, aquela pessoa não tinha mais jeito. Ela estava fadada a morrer, fadada a viver só, e nunca mais poder participar do convívio com a sua família, com seus familiares. Então toda pessoa que possuía lepra, ela era considerada impura. Ela tinha um estigma sobre a vida dela. Tinha uma maldição sobre a vida dela. Então, em Levítico 13, versículo 45 e 46 diz: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupa rasgada, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Era uma pessoa totalmente rejeitada. E a pessoa que o tocasse aquela pessoa, também era considerado impuro. E ela tinha que passar por um processo. Queridos, muitos de nós estamos como esse leproso. Estamos vivendo como ele, isolados, temos andado maltrapilhos espiritualmente. E até nos consideramos impuros. Temos sido acometidos por depressão, por angústia, tristeza e opressão. Muitas vezes nós temos nos sentido indignos, isolados. Mas aquele leproso, ele não aceitou aquela sentença. Ele simplesmente ouviu dizer o que Jesus poderia fazer
Muitas vezes o que nós precisamos fazer é simplesmente ouvir. E aquele leproso, ele ouviu sobre o que Jesus poderia fazer. Como eu disse, ele vivia afastado. Ele não poderia ter o convívio com outras pessoas. Mas aquele homem, ele não aceita aquela sentença para a vida dele. Ele não aceita aquela sentença, mas ele vai de encontro ao seu milagre. É o que nós precisamos fazer. Não simplesmente aceitar uma sentença para nossas vidas, aceitar um estigma, que você não vai vencer, que você não é alguém, que você não vai avançar para aquilo que Deus tem para você. Mas nessa manhã, há um Deus que está presente e que pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua história nesta manhã. Há um Deus que ao te tocar, você é totalmente transformado. Há um Deus que ao te tocar, você é totalmente curado. Há um Deus que ao te tocar, você é totalmente restaurado. Queridos, não podia ficar pior aquela situação daquele homem. Então ele vai em busca do seu milagre. Ele vai atrás do seu milagre. Ele não deixa que aquela situação simplesmente dita a sua vida. Não. Agora, querido, veja comigo o que era a lepra. Uma doença infecciosa crônica, considerável na época, incurável. Que causa sobretudo lesões na pele e danos aos nervos. Ela afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos. A pessoa perde a sensibilidade e diminui a capacidade de sentir dor. As pessoas com lepra perdiam parte dos membros do seu corpo. A pessoa perdia o nariz, perdiam dedos. Imagina isso. Imagina, e o cheiro que aquilo, trazia para as pessoas. Mas há um Deus que pode te tocar nessa manhã. Há um Deus que pode te curar de toda e qualquer enfermidade. Há um Deus que pode transformar a sua vida completamente nesta manhã. Queridos, não há nada que Jesus não possa fazer. Muitas vezes nós achamos que Ele pode fazer aqui, pode fazer ali, mas não pode fazer aqui nas nossas vidas. Lembre-se que Ele morreu por mim e por você, e que Ele te ama com amor incondicional. Ele te ama com amor incondicional, queridos. E Ele quer mudar a sua história nesta manhã. Ele quer mudar a sua vida completamente nesta manhã. Agora eu quero te mostrar aqui atitudes que devemos ter para que possamos tomar e receber o milagre. Primeira atitude que o leproso tomou foi de se aproximar de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Aproximar, Senhor, aproximar, querido, é acesso a permitir o contato, proximidade. Aproximar é me aproximar de alguém a ponto de poder tocá-la. É isso que nós devemos fazer diante das dificuldades, dos problemas que iremos enfrentar ou que enfrentamos todos os dias da nossa vida. O que nós devemos fazer é aproximar de Jesus, para que Ele nos toque, para que Ele nos cure, para que Ele nos transforma. Mas essa foi uma atitude que o leproso teve, e aqui nós devemos ter, para que Ele nos cure, para que possamos viver o seu milagre. O exemplo mais claro disso foi a mulher do fluxo de sangue, que está em Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 44. Estava ali certa mulher que havia 12 anos
vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou a sua enfermidade, queridos. Aquela mulher, ela gastou todo o recurso que ela tinha, mas ela não, ela não deixou que aquela situação parasse a vida dela, ou simplesmente ela ficasse ali parada, para que ela pudesse morrer. Não, ela tem uma atitude diante de um problema, e vai de encontro ao seu milagre. Ela está indo de encontro ao milagre, porque ela não ficou parada, ela sem forças, ela vai diante de Jesus e o toca. É assim que nós devemos agir. Quando não há esperança, quando achamos que não temos uma luz no fim do túnel, há sim uma esperança para você, e essa esperança é Jesus. Porque nessa manhã Ele quer te tocar, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Querido, aquela mulher, ela vence a barreira da impossibilidade. Os médicos são bênçãos nas nossas vidas, mas eu creio num Deus que cura, um Deus que não mudou, que é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será para sempre, querido. Ele está aqui nesta manhã, e Ele nos ouve. Ele nos ouve. Hebreus capítulo 11, versículo 6, foi a outra atitude que o leproso teve. E olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só nesse versículo: quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam, Ele recompensa. É preciso ter fé, é preciso crer, é preciso acreditar que há um Deus que cura, que transforma, que muda a nossa situação. E Ele quer mudar a sua vida nesta manhã hoje. Segunda atitude que o leproso ele toma é de suplicar. Suplicar, querido, é pedir de maneira humilde, intensa, implorar, rogar, solicitar com empenho e insistência. Foi o que ele fez. E aqui eu quero falar sobre o exemplo de Bartimeu, que está em Marcos 10, versículo 47 ao 48. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Querido, qual o tamanho do seu problema? Qual o tamanho do seu problema? Certamente nós iremos nos deparar com pessoas que chegarão para nós e dizer: não tem mais solução. Ei, não tem solução para você. Mas eu te digo nesta manhã que há solução. Que há solução, porque quando você clamar, independente das oposições, daqueles que te falam para você calar, sabe o que eu quero te dizer nesta manhã? Clame, clame. Quando as pessoas começarem a dizer pare, você começa a gritar mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então clame, não pare. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Clama, 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 ao ponto, até quando você viver um milagre. Então não desista na primeira
na primeira, barreira que aparecer na sua vida. Não desista, porque barreiras, obstáculos surgirão para que você desista, mas não desista, não desista. Creia, porque é um Deus que te ouve, há um Deus que tem prazer de nos abençoar, há um Deus que está disposto a curar, a restaurar, a mudar a sua história. Mas para isso nós temos que nos entregar totalmente. A terceira atitude do leproso foi de ajoelhar. Ele se ajoelha diante de Jesus. Ajoelhar é uma atitude de humilhar-se, e ele se colocou numa posição de total rendição, de vulnerabilidade. Ele colocou ali, diante de Jesus. Diante de Jesus, ele se coloca ali, uma atitude de total entrega, de rendição. Ele reconhece o senhorio de Jesus. O exemplo aqui que eu quero colocar é a mulher com um frasco de alabastro com perfume, que está ali em Lucas capítulo 7, versículo 37 ao 38, a saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com o perfume. Querido, aquela mulher, ela se rendeu totalmente, ela se prostra diante de Jesus, e ali ela entrega o seu melhor, o seu melhor. O que nós estamos fazendo diante das dificuldades? O que nós estamos fazendo diante dos problemas que nós temos enfrentado? Muitas vezes, e o que ocorreu nessa pandemia, foi que houve um afastamento. Nós não podíamos tocar nas pessoas, nós não podíamos abraçar as pessoas. Um abraço, um toque, cura. Quando tocamos em alguém, muitas vezes ali é liberado substâncias que trazem alegria, prazer. O toque traz cura, o toque traz restauração. É o que Jesus quer fazer conosco nesta manhã. Quantas vezes você ficou nesse período afastado, precisando de um abraço, de um toque? E sabe quanto é precioso nós podemos olhar e ver o rostinho de cada um, de um povo bonito que está aqui. É isso. Jesus quer te tocar nesta manhã. Ele quer te tocar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer restaurar. Talvez nesses anos, nesses períodos, você não recebeu um abraço, não recebeu um afago. Talvez dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, você não recebeu esse toque. E você, muitas vezes, quando alguém vai te abraçar, você se coloca numa posição de defesa. Mas o nosso Jesus, Ele gosta de toque, Ele gosta de nos abraçar, Ele gosta de nos tocar, Ele gosta de nos afagar. Ele quer fazer algo com você nesta manhã. Querido, e em resposta às atitudes do leproso, Jesus Cristo o toca, exibindo uma liberdade e ao mesmo tempo autoridade quanto à lei que proibia tal contato físico com o leproso. Há poder no toque de Jesus. Há poder no toque de Jesus, querido.
Há poder no toque de Jesus. O toque de Jesus cura. O toque de Jesus liberta. O toque de Jesus restaura. Ele quer te restaurar nesta manhã. Ele quer te restaurar nesta manhã. Ele quer te tocar. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Mas para isso, para que Ele possa nos tocar nesta manhã, nós temos que ter essa atitude de total rendição, de total entrega. Então vença as suas barreiras, vença as suas limitações, os estigmas que colocaram sobre a sua vida, as marcas que colocaram sobre a sua vida. Ele olha para você e não coloca esse estigma. Não, Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer te tocar, Ele quer mudar a sua história hoje. Ele quer mudar essa situação. Ele quer mudar a sua vida completamente. Para isso, nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que nos aproximar dEle. O quanto nós queremos desse Jesus que cura. O quanto nós queremos desse Jesus que restaura, que muda a vida. Foi assim comigo. Totalmente perdido, sem esperança. Mas um dia, eu me permiti que Ele tocasse, mudasse a minha história, mudasse a minha vida. E Ele transformou completamente, porque eu fui de encontro a esse Jesus que me ama. Ele está aqui e quer te tocar nessa manhã. Ele está aqui e quer te tocar nessa manhã, querido. Não há nada que Ele não possa fazer e realizar. Sabe, Jesus, Ele veio para quebrar todas as maldições, para quebrar todas as tradições, para quebrar os estigmas, as marcas que colocaram sobre a sua vida. Ele quer quebrar isso hoje. Você é importante, você tem valor, você é precioso. Pensa nisso. Pensa nisso. Ele quer, porque Ele te ama. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar toda a situação. Em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se colocou em nosso lugar, e Ele levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que, sabe, estava sobre nós, Ele levou sobre si. Nós que deveríamos estar no lugar dEle, mas Ele se coloca em nosso lugar, para que pudéssemos ser totalmente restaurados, totalmente curado, totalmente renovado, restaurado, liberto. É isso que Ele quer fazer hoje, nesta manhã, na sua vida. Ele quer fazer isso hoje na sua vida, querido. Ele quer fazer isso hoje. Ele quer mudar a sua história. Mas permita-se ser tocado por Ele hoje. Permita-se ser tocado por Ele hoje. Permita-se ser tocado por Ele hoje. Há uma música que diz: algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo
Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Se você sabe, canta. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele quer te tocar nessa manhã. Ele quer te livrar da escuridão que você tem passado. Ele quer restaurar a sua vida totalmente. Ele quer mudar a sua história. Ele quer, sabe, mudar totalmente a sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez isso por mim e por você, para que nós não pudéssemos viver na maldição, na desesperança. Não. Quando Jesus morre por mim e por você, Ele está abrindo um caminho para que, ao nos entregar totalmente a Ele, Ele poderia mudar a nossa história. Aleluias. Aleluias. Há uma palavra, uma frase que o pastor Rica, ele costuma dizer do projeto da pedra para a rocha: por amor o preço é outro. Por amor o preço é outro. E eu estive ali naquele lugar ali, na Cracolândia, em São Paulo, e você olhava para aquelas pessoas, onde muitos olham para elas e ver, não tem jeito, mas há um povo ali, há uma igreja atuante, que ama e que acredita, porque a obra não é do homem, é de Deus. A obra não é do homem, é de Deus. E muitas pessoas ali têm sido curadas, restauradas e libertas daquele vício. Eu conheci um homem que, pela glória de Deus, ele foi totalmente transformado. E ele ficou 2 anos sem tomar banho. 2 anos sem tomar banho. E é considerado ali no meio o período, eles chamam esse período do porco. Imagina, 2 anos sem tomar banho. E eu vi aquele homem totalmente restaurado. Porque há um Deus que não muda. Há um Deus que cura, que transforma. Há um Deus que restaura, querido. Há um Deus que nos ama. Porque Deus, Ele não vê como muitos nos vê.
Ele não nos coloca estigma, Ele não nos coloca impossibilidades, não. Não. Impossível só existe no nosso vocabulário. Mas o Deus do impossível está aqui nesta manhã e quer te curar. O Deus do impossível está aqui nesta manhã e quer te transformar. Não há nada que você esteja passando agora, ou uma enfermidade, ou uma sentença de morte, ou foi desenganado pelos médicos. Há um Deus que está aqui e pode te curar. Há um Deus que está aqui e pode te transformar. Aleluia, aleluia. Você pode adorar o Senhor nesse momento. Aleluia.